Bom dia, irmãos, tudo bem? A graça e a paz, que o Senhor possa abençoar, agraciar a vida de cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. Eu espero que estejam todos bem, para a glória do Senhor. Amém? Estamos aqui para trazer a mensagem da parte de Deus e espero que os irmãos possam compreender cada palavra que seja dita, que tudo que seja feito venha a ser feito para a glória de Deus. Eu vou começar com uma oração e peço que os irmãos que vão chegando aí, que possam orar também e abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. Hoje em específico vamos dar início a uma série de devocionais aí sobre o Sermão do Monte. Amém? Eu vou fazer uma oração para dar início para o pessoal ir se achegando aí. Senhor Deus e Pai, louve e engrandeça o teu santo nome, Senhor. Somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor neste momento o perdão das nossas falhas, nossas transgressões. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Senhor, pois nós erramos todos os dias e pecamos diariamente, Senhor. Que o Senhor possa abençoar neste momento a exposição da tua palavra, que o Senhor possa iluminar nossos corações, nossas mentes e que nós possamos compreender tudo o que for dito. É isso que eu peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Peço aos irmãos aí que abram as suas Bíblias aí em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. O título que a versão Almeida revista e atualizada vai trazer é Os discípulos, o sal da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13. Porém, eu vou trazer como tema nesta mensagem aqui, como foi lido por vocês aí no anunciado, o tema da mensagem vai ser fora do saleiro, ok? Fora do saleiro. Então, vamos dar início aqui. Qual seria a importância dessas palavras que nós leremos aqui? Qual é o verdadeiro significado delas? O que Cristo quis dizer com o sal da terra? Então, nós vamos pegar e extrair algumas verdades desse texto mediante a isso, ok? Vamos ler e na sequência a gente dá continuidade. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, esse texto aqui é um texto que faz parte do Sermão do Monte. Como eu já disse, nós vamos dar início aí a uma série de devocionais sobre o Sermão do Monte. Então, esse texto aqui em específico faz parte do Sermão do Monte, como eu já disse anteriormente. Nós vamos ver que o Sermão do Monte, ele é um texto extremamente poderoso, extremamente digno de que nós possamos dar a devida atenção a ele. Ele é um texto dito pelo pregador e é o sermão, não é apenas um sermão em um monte. Vamos analisar aqui. O Sermão do Monte, ele começa em Mateus 5, certo? Com as bem-aventuranças. Só que antes, tem algumas questões aqui que nós precisamos compreender. Diz assim, capítulo 5, versículo 1, vai dizer assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os discípulos, Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, nós temos algumas questões aqui que é importante que nós saibamos sobre esse sermão e sobre o que Cristo disse. É de suma importância que nós saibamos a quem Cristo estava se dirigindo. Neste momento, nós podemos ver que no versículo 1, a multidão vai se achegar, Cristo vai olhar a multidão e vai subir a um monte. Nós não sabemos com exatidão que monte era esse, nós não sabemos qual que era o monte em si, mas nós sabemos que é muito importante essa questão de trazer que ele subiu ao monte. Por quê? Isso vai nos lembrar o quê?
Isso nos lembra Moisés. Moisés recebeu as tábuas da lei no monte. Moisés recebeu as verdades daquela época no monte. Então Cristo vai trazer aqui essa mensagem no monte, que são mensagens que devem ser praticadas e devem ser vistas de uma forma com que nós temos que praticar de fato. Ok? Então, nós vamos ver isso, que Cristo subiu no monte e tinha muita gente lá. Porém, quando ele se assenta, ele vai aproximar quem vai se aproximar quando ele se assenta? Quem vai se aproximar é os discípulos. Os discípulos se achegam. Eles são, querendo ou não, o alvo central dessa mensagem. Tinha muitas pessoas lá, mas quem chega para ouvir aquela mensagem com mais exatidão, para ouvir o que estava sendo dito, foram os discípulos. Este não é apenas um sermão no monte, como eu já disse. Ele é o sermão pregado por nada mais nada menos que o maior pregador de toda a história. Estamos diante das palavras do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Por isso, cada palavra que for dita neste sermão do monte deve ser observada com a verdadeira reverência. Nós temos que dar a devida atenção para este sermão. Então, nós já sabemos para quem que o sermão foi pregado, nós sabemos que foi em um monte e da importância dele estar em um monte. Nós sabemos também que os discípulos se achegaram para entender mais do que Cristo queria dizer. O que Cristo iria dizer? Então, depois aqui ele vai falar sobre as bem-aventuranças que nós vamos estudar em uma outra oportunidade. Hoje nós vamos dar a ênfase para os discípulos do sal da terra, ou como o tema que está proposto, que foi dito aí, fora do saleiro. Então, vamos mais uma vez ler esse texto. Ele vai dizer assim, versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restará o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós encontraremos esse texto aqui também nos evangelhos sinóticos, Marcos e Lucas. Nós vamos ver especificamente em Marcos capítulo 9, 49 e 50, e Lucas capítulo 14, 34 e 35. E aqui, nesse texto, vale mencionar algumas questões da época. Nós sabemos para que serve o sal, certo? Nos dias atuais. Nós sabemos que o sal serve para dar gosto às coisas, serve também para alguns fins medicinais, que o soro fisiológico é feito com sal, cloreto de sódio aí propriamente dito. Mas naquela época, o sal ele era usado para outros fins, e o fim primordial do sal antigamente era conservar os alimentos. Hoje, diferente, nós temos geladeira, nós temos essa tecnologia nos permite que nós temos geladeira hoje, mas naquela época não tinha geladeira, não tinha refrigerador. Então, o sal vai ser usado aqui nessa época primordialmente para conservar alimentos, para conservar uma carne, para conservar os alimentos em si. Então, nós já sabemos que os discípulos, nós já temos uma verdade aqui, os discípulos são aqueles que temperam, simplesmente temperam, eles são aqueles que conservam. Eles não são aqueles que simplesmente temperam. Eles são aqueles que conservam. Os discípulos aqui nós podemos trocar pela igreja. Nós somos discípulos de Cristo, certo? Então, nós somos a igreja e nós servimos para conservar, para além de dar gosto. Então, uma outra coisa, e uma questão que me chama a atenção aqui também é que ele vai falar, vós sois. Cristo não vai dizer, talvez vocês serão. Vocês podem ser. Pode ser que vocês sejam. Vós sois o sal da terra. Então ele vai dizer de forma incisiva, como sempre, né? De forma enfática. Vós sois. Então é uma coisa que nós temos que dar a devida atenção a isso. Nós temos que ser. Não é uma questão de, futuramente você pode ser. Talvez sim. Não. Vós sois o sal da terra. Então ele vai dizer, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Nós bem sabemos que não tem como restaurar o sabor do sal e tal, mas isso nós já vamos ver também. Então, nós vamos precisar entender e dar a verdadeira ênfase a isso, que o sal, ele era utilizado para conservar. Ou seja,
nós precisamos entender aqui que a igreja precisa conservar a sociedade em si. A igreja precisa conservar a palavra de Deus. O mundo sempre vem com coisas diferentes, vamos fazer algo diferente aí na igreja, não sei o quê. Não. Aqui nós conservamos a palavra. A palavra precisa se sobressair das leis humanas, das leis dos homens. Nós vemos o mundo querendo corromper a verdade, querendo trazer problemas e corrupção, essas coisas. Mas a igreja foi chamada para impedir ou retardar, como diz aqui na Bíblia, essa queda do mundo, essa corrupção. R.C. Sproul, ele vai dizer assim, que se nós fôssemos sal, como os discípulos, se nós arriscássemos com tanta ousadia nos lugares públicos, como Paulo na época da igreja primitiva, seríamos presos, açoitados e perseguidos. No entanto, fomos ensinados a manter o sal dentro do saleiro, onde ele não pode causar mal nenhum, onde ele não pode causar nada. Isso é uma verdade que R.C. Sproul trouxe e eu faço questão de trazer aqui. Eu gostaria de dizer também que o sal, ele provoca sede e nós devemos provocar sede nas pessoas que nos observam, para que eles possam ter tanta sede, que sintam vontade de beber da mesma fonte que nós bebemos, que é Cristo Jesus, a fonte de água viva. As pessoas precisam olhar para nós e sentir sede de Deus. Às vezes nós nos pegamos nos igualando ao mundo. E, de certa forma, o cristão ele precisa ser diferente. O cristão precisa dar sabor, e não exageradamente, né? Já comeu comida com muito sal? É ruim. Com pouco sal também, mais ou menos. Então tem que estar ali na dose. O cristão precisa dar o devido sabor para a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Jesus ele vai falar que o sal sem sabor, ele vai falar que se o sal vier a ser insípido, o sal sem sabor não serve para nada. Ele não tem utilidade nenhuma, não tem nenhum tipo de... não se faz nada com sal que não tem gosto. E nós sabemos que não tem como restaurar o sabor de um sal. Por isso, eu volto a dizer, nós precisamos dar o devido sabor para as pessoas que nos veem. Sem exagero, sem salgar demais. O cristão precisa ser essa diferença, ele precisa temperar o mundo, né? Precisa temperar o mundo e nós precisamos causar um impacto positivo na vida daqueles que vivem conosco. O cristão ele precisa causar um impacto na vida daqueles que vivem com ele. Você já arriscou a comer uma comida sem sal? Uma carne boa, uma fatia de uma picanha maravilhosa aí, com gordura e tudo, sem sal? Ou um belo corte argentino, aquele chorizo? Porém tem um problema, tá sem sal. Já pensou? Não tem graça nenhuma, não tem sabor de nada. Você não tem prazer em comer aquilo e você não tem prazer em comer aquilo porque aquilo não tem gosto. Permitam-me aqui abrir um parênteses e fechá-lo rapidamente. Recentemente eu tive o prazer, na verdade o desprazer, de enfrentar isso. Eu estava comendo, mas não sentia gosto, não sentia sabor, não tinha paladar. Em um churrasco, uma situação ali de churrasco maravilhoso, com cortes maravilhosos, com pessoas maravilhosas, mas não sentia gosto de nada. O único prazer, devo dizer, daquele dia foi a companhia que estava comigo, meus familiares e tal, mas não tinha gosto de nada a comida. É ruim demais, gente. E aqui, já fecho parênteses, é só para exemplificar mesmo. Quando a comida não tem gosto, você não sente prazer em comer. Simplesmente assim.
Então, o cristão, ele precisa entender isso. Nós, como cristãos, nós precisamos entender isso. A sua presença tem que causar um impacto positivo nos lugares que você estiver. Na faculdade, no trabalho, em casa, na escola, na academia, na igreja, onde você estiver, que você seja a diferença. Cristo vai falar aqui, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Isso é uma pergunta retórica, nós sabemos que não tem como. Para nada mais presta, senão para quê? Para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É uma coisa que nós precisamos entender, é que as nossas ideias nem sempre vão bater com as ideias do mundo. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos falar, não, isso aqui está errado. Não, diante do que está errado? Ah, está errado, eu sei que está errado. A Bíblia fala que está errado, isso aí. Ah, a Bíblia, você é cristão, você precisa dar o sabor, conservar a palavra, conservar esse mundo. Porque se a gente ficar indo pelo que a cultura diz, pelo que o mundo diz, pelo que as pessoas falam que é certo, que as pessoas falam que é legal, que as pessoas falam que tem que ser feito, não vai dar certo. O mundo vai decair, o mundo só vai piorar. A igreja foi chamada para dar o devido tempero, para, de fato, retardar a corrupção e a queda deste mundo. A igreja foi chamada para isso. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você foi chamado para trazer sabor à vida das pessoas. Você foi chamado para não concordar com as ideologias que a sociedade traz. Você foi chamado para ser diferente. Nós vamos ver isso também no próximo tema, que é que nós vamos falar sobre a luz do mundo, que é ser diferente do mundo, que é iluminar o mundo. Nós vamos ver isso numa outra oportunidade. Mas é esse o intuito. O Sermão do Monte, Cristo vai trazer várias lições aqui, várias riquezas maravilhosas para nós entendermos, para nós praticarmos de fato. Ele vai trazer muita informação que nós vamos ver aí, se Deus quiser, nos próximos dias aí da série. Mas hoje vamos dar o devido valor ao que está escrito aqui. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Uma pergunta retórica. Não tem como restaurar o sabor. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que naquela época o sal, se ele não tinha utilidade, de fato, ele era lançado fora e era usado para construções de estradas, na ajuda de construção de estradas, e os homens pisavam, com certeza. Então, eu já estou concluindo, é bem rápido mesmo, é só uma devocional, por isso que eu peguei esse tema aqui um pouco mais isolado para ser mais prático, né? Para que nós saiamos daqui com a ideia de praticar, de que eu tenho que ser sal, de que eu tenho que ser diferente, de que eu tenho que dar sabor e fora do saleiro. De que eu tenho que fazer alguma coisa diferente do que o mundo fala que eu tenho que fazer. Não é assim. Ah, o mundo é a favor do casamento homossexual. Nós não somos a favor. Está errado. Diante da Bíblia, está errado. Ah, o mundo falou... Não, todo mundo aí já faz isso aí. Todo mundo já está falando que aborto tudo bem e tal. Não faz. Não tudo bem. Infelizmente, a realidade de muitos é que muitos têm se igualado ao mundo. Muitos têm se igualado ao que a sociedade impõe. E, recentemente eu vi uma mensagem do pastor Paulo Júnior e ele falou uma coisa que me marcou de fato. O Estado já está trazendo, nessa situação de Covid que nós estamos vivendo, ele está trazendo já a questão de que o culto é assim, a ceia se celebra assim, você não pode dizimar assim, você tem que fazer assim. O Estado já está avisando, eu estou chegando. Mas não, nós somos o sal, nós que vamos conservar isso aqui. É nós que vamos conservar a palavra, é nós que vamos conservar o que a Bíblia diz, é nós que vamos conservar, querendo ou não, a bondade que existe na terra. Deus nos usa para preservar a lei de Deus, que é o real, a melhor coisa que nós temos que seguir. A sociedade impõe, não. Algumas ideologias aí, né?
E nós não podemos nos igualar a isso. Realmente nós somos aqueles que conservam a verdade, os que conservam a palavra, os que conservam o que Cristo pediu para que conservássemos. Somos nós os responsáveis por isso. E aqui eu já gostaria de partir para duas aplicações rapidamente. De fato, irmãos, eu queria trazer algo diferente, uma devocional um pouco mais curta, para que nós possamos captar a mensagem e aplicar, que seja um pouco mais prático, entende? Então, eu gostaria aqui de deixar este texto para vocês. Espero que vocês tenham compreendido qual é a função do sal, qual era a função do sal naquela época. Eu trouxe essas informações para que vocês entendessem melhor o que Jesus estava querendo dizer. Espero que você tenha compreendido e eu vou deixar aqui duas aplicações para nossas vidas. A primeira aplicação é que você precisa ser sal fora do saleiro. Imagine um saleiro. O sal está lá dentro, bonitinho, e não está fazendo diferença nenhuma, né? Porque ele está encostado lá na prateleira, está lá parado, dentro do saleiro. Não faz diferença nenhuma. Está lá quietinho, deixa ele lá. Daí você tem uma vontade de comer uma salada, e está temperando a salada, coloca o azeite, coloca o vinagre. E depois que ela está temperada, você fala, legal, agora eu vou comer. Dá uma garfada, coloca na boca. Esqueci o sal. Você nota que esqueceu o sal. Você pode colocar o tempero que for naquela salada. Se você não colocar sal e se o tempero que você colocar não tiver sal, vai ficar esquisita. Não vai ser aquelas coisas. Então você vai pegar o saleiro e vai jogar o sal. Não tem graça se não tiver sal, se não tiver gosto. Aquela salada pode ter o que for. Se ela não tiver o sal, como eu disse, ela não tem graça. Daí você... o que nós podemos aplicar aqui? Você precisa ser sal fora do saleiro. O sal que está lá no saleiro na estante não está fazendo diferença nenhuma. Só está bonitinho lá o saleiro e tal. Você compra um saleiro e está diferenciado, bonito, já deixa lá. Legal. Mas está dentro do saleiro. Não está fazendo diferença nenhuma. Daí você vem com sal e salga aquela salada e está maravilhosa aquela salada depois que você vai comer. É só para exemplificar mesmo que você precisa ser sal fora do saleiro. É assim que Deus faz conosco. A igreja pode ser aqui representada pelo saleiro. A igreja física, eu digo, né? O templo, onde nós aprendemos da palavra, onde nós a cada dia nos aperfeiçoamos, onde nós nos juntamos com nossos irmãos. O sal tá ali, todo mundo ali junto. Mas o sal, ele vai fazer a diferença quando? Deus vai pegar o saleiro e vai jogar o sal, né? Para temperar o mundo. A salada seria o mundo, né? Vamos supor. Então, nós precisamos da verdadeira atenção para isso. Deus vai pegar a igreja, que está sendo representada pelo saleiro, e vai salgar o mundo. É através de nós. E vai fazer isso com o fim de nós preservarmos, de darmos o devido sabor, que é o que este mundo precisa. Mas para isso, você precisa sair do saleiro. Não guarde apenas para você essas mensagens que estão sendo aplicadas aqui, que estão sendo ditas aqui para você, que o pastor fala, que o presbítero fala, que você aprende lendo. Anuncie, fale, pregue, anuncie, dê sabor, dê graça, seja a diferença. Salgue esse mundo. Sal fora do saleiro. Amém? A segunda aplicação que eu gostaria de trazer para vocês é que você não é todo mundo. A frase das nossas mães aí, né? Você não é todo mundo. Cristo, ele é bem enfático em dizer que o sal, que é insípido, né? Que não serve para mais nada, a não ser pisado pelos homens. A ideia de ser pisado aqui pelos homens é aquela que eu já falei. Os homens jogavam mesmo e era usada para a construção das estradas. Você não pode se igualar ao mundo. Você não pode ser aquele que a cultura chega, a sociedade chega e fala, é assim que você vai ser. Você precisa usar esses termos aqui, você precisa fazer desse jeito aqui. Não. Você é quem dá sabor ao mundo. Você não é todo mundo. Você não nasceu para ser pisado pelos homens, para ser pisado por essas ideologias que eles trazem. Não. A palavra de Deus é a nossa base. A palavra de Deus é que vai nos trazer quem nós somos de fato. O sal. Nós não fomos nascidos para ser pisados pelos homens.
Nós não fomos nascidos para ser insípidos, sem sabor. Nós somos nascidos para preservar a palavra, preservar ou impedir, né, a corrupção e a queda do mundo. E se você não der o devido sabor, você será mesmo pisado pelos homens. Então, por isso que eu digo, você não é todo mundo. A sua conduta será, se você for igualado a isso, se você for esse sal insípido que é lançado fora e pisado pelos homens, a sua conduta será o que a cultura do mundo diz que você é. Os seus prazeres serão os prazeres que o mundo oferece e que o mundo fala que é bom. Você não terá satisfação de dar sabor, mas o mundo irá temperar você com o que ele quer. Não seja todo mundo. Você não é todo mundo. Você foi chamado. Você foi convocado. Porque hoje Cristo vai falar, vós sois o sal da terra. Então, este sal, ele precisa ser o sal que tempera e não que é pisado pelos homens. Não que o mundo vai chegar em você e vai falar, ó, é assim que você vai fazer. Não. Nós não somos todo mundo, nós não somos igualados a esses que são pisados pelos homens, que são pisados pela cultura. Nós somos os conservadores da palavra, nós somos os conservadores do alimento que é Cristo, a palavra, o verbo encarnado. Que Deus nos ajude a não sermos comparados com o sal que é pisado pelos homens, mas que nós possamos ser responsáveis em dar o devido sabor do Evangelho e do Reino de Deus para aqueles que têm sede. Que Deus nos abençoe. Fazer uma oração para finalizar. Pai amado, nós te adoramos, Senhor. Nós te servimos, nós te enaltecemos e te engrandecemos, Senhor. Somente o Senhor é digno de toda honra, toda glória, louvor e adoração. Nós pedimos ao Senhor neste momento que o Senhor possa estabelecer o teu reino através de nós, Senhor. Que nós possamos ser sal nessa terra. Que nós possamos não ser o sal que é pisado pelos homens, mas que nós possamos ser o sal que conserva a verdade, que conserva, ser amado, as escrituras e que retarda, Senhor, a corrupção, a queda da humanidade. Que nós possamos ser o servo, Senhor, que dá sabor na vida das outras pessoas, que tempera a vida das outras pessoas e que fazem alguma diferença positiva na vida das pessoas. Não nos faça, Senhor, como um sal muito, muito salgado. Não nos faça, Senhor, como um sal extremo, mas que nós possamos temperar na medida certa. Que o Senhor possa nos usar para que nós temperemos essa terra da maneira e a medida equilibrada, Senhor, para que o seu reino seja estabelecido e que a sua glória seja estabelecida, Senhor amado. Glória somente ao Senhor, que tudo o que nós possamos fazer, façamos para o Senhor de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor possa abençoar o domingo de vocês e que vocês possam ter em mente que hoje é o dia que o Senhor preparou para nós adorarmos a Ele, para estarmos na casa dEle, se possível, né? Mediante essa pandemia nós temos algumas complicações quanto a isso, mas o Senhor tem abençoado e podemos notar que algumas coisas estão melhorando e que logo menos nós possamos estar todos juntos, unidos na casa de Deus, com o fim de estarmos em comunhão, louvando e bendizendo como um corpo, todos juntos. Amém? Que Deus nos abençoe. Tenha um ótimo domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe.